queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 45 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E nós, antes de iniciarmos nossa aula, já peço que você providencie aí os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, e que você faça as anotações referentes ao nosso estudo de hoje. O assunto a ser estudado hoje será as funções da linguagem. Lembra que na aula anterior nós estudamos os elementos da comunicação e eu disse que na aula seguinte, que é esta, nós iríamos estudar as funções da linguagem. Os objetivos, então, propostos para essa nossa aula são conhecer as funções da linguagem e identificar as funções da linguagem nos textos. Muito bem, então, vamos relembrar primeiro dos elementos da comunicação, muito brevemente, e a quais funções da linguagem eles estão atrelados, ou seja, como eu falei na aula anterior, cada elemento da comunicação tem uma função da linguagem específica, tá? Então, para melhor compreensão das funções da linguagem, torna-se necessário rever os elementos da comunicação. Então, você já pode aí perceber que essas duas coisas estão associadas. Elementos da comunicação e funções da linguagem. Então, olha só, esse esquema que a professora trouxe aqui, ele é bem importante e ele deve ser anotado aí por você no seu caderno. Faça assim, na forma desse esquema, como aparece aí no slide, tá? Se quiser fazer numa folha sulfite, depois colar no seu caderno, como você se organizar melhor. Então, olha lá, nós temos, né, o emissor, do qual nós já falamos, que é quem emite a mensagem, tá? Ao emissor, nós vamos relacionar a seguinte função da linguagem, ó, ela tá de verdinho aqui embaixo. A função emotiva. Cada uma dessas funções a gente vai estudar aqui nos próximos slides, tá? Então, tudo que tiver escrito de verde são as funções da linguagem e a qual elemento da comunicação ela se refere. Temos aqui o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, e ao receptor nós vamos associar a função chamada de conativa, ok? Aqui no meio, ó, a mensagem, tá? A mensagem está relacionada à função poética. Aqui em cima, referente. Então, o referente, como eu já expliquei, o contexto, a situação a qual a mensagem se refere. Função referencial. Seguindo aqui embaixo da mensagem, né? O código. Se eu vou mandar uma mensagem, eu tenho que saber, né? Eu tenho que ter um código. O código, né, é a maneira como se organiza a mensagem, verbal, não verbal, visual, mista. E ao código a gente vai associar a função chamada de metalinguística. E ainda o canal, que é o meio pelo qual vai circular a mensagem. E ao canal nós vamos atribuir a função fática. Tá certo como está escrito aí, não é Fátima, é fática, certo? Então, olha só, esse esquema ele é muito importante porque ele mostra os 6 elementos da comunicação que a gente estudou na aula anterior e ele já traz também qual é a função da linguagem que se refere a cada um destes elementos, ok? Então, vamos adiante, tá? Aqui eu trouxe um esquema também um pouquinho mais simplificado que ajuda na fixação, né, dessa estrutura, dessa organização, tá? Então, olha só, funções da linguagem agora a gente vai falar, tá? Nós já vamos ver cada uma destas funções aqui, são 6 funções, estão associadas aos elementos da comunicação.
Então eu tenho lá, função poética. A função poética, ela busca o quê? Valorizar a mensagem. Por isso que ela está lá junto, escrito debaixo da mensagem, né? Vamos voltar aqui, ó. Por isso que ela está aqui, ó, junto com o elemento mensagem, tá? Função conativa. A conativa, ela quer influenciar. A metalinguística. A metalinguística, ela quer o quê? Explicar. A função poética busca falar do próprio eu. A referencial tem função de informar. E a função fática, estabelecer contato, né? Então a gente já viu que a linguagem ela tem algumas funções. O que você quer quando você busca se comunicar, né? O que você deseja? Você deseja explicar, informar, convencer, né? Priorizar a própria mensagem, a estética. Então, todas elas têm uma função. Então vamos lá, ó. Por que elas são importantes, pessoal? Porque elas são muito aplicadas na interpretação de textos. Então, para interpretar um texto, é muito importante que a gente identifique qual é a sua finalidade. E é aí que se aplicam, então, as funções da linguagem. Vamos começar com a primeira lá do nosso esqueminha. Tá? Função emotiva ou expressiva. Ela recebe esses dois nomes, eu posso chamá-la tanto de emotiva quanto de expressiva. Quais são as características de textos que têm função emotiva ou expressiva? Ó, intenção de revelar o que pensa e o que sente o emissor, por isso ela está voltada para quem? Para o emissor. Subjetividade. Subjetividade por quê? Porque o foco está na primeira pessoa, no uso do eu ou do nós. Que textos que podem apresentar função emotiva ou expressiva? Poemas, músicas, autobiografias, cartas, relatos de memórias, etc. Tá? Então você vai observar se o texto apresenta subjetividade, tem foco no emissor da mensagem, né, em quem emite a mensagem, se usa eu e nós. Então, são características dessa função. Para exemplificar, eu trouxe um texto que contém função emotiva da linguagem. Tá? Vamos à leitura deste texto, então. Relato de memórias. Memória de livros, do autor João Ubaldo Ribeiro. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50, era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos. Mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis. E vivíamos tão longe de tudo que se dizia que quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Fico pensando nisso e me pergunto, não estou imaginando coisas? Tudo isso poderia ter realmente acontecido? Acho que sim. Também joguei bola, tomei banho nu no rio, subi em árvores e acreditei em Papai Noel. Os livros eram uma brincadeira como outra qualquer, embora certamente a melhor de todas. Quando tenho saudades da infância, as saudades são daquele universo que nunca volta. Dos meus olhos de criança vendo tanto que entonteciam, dos cheiros dos livros velhos, da navegação infinita pela palavra, de meu pai, de meus avós, do velho casarão mágico de Aracaju.
Muito bem, pessoal. O texto completo você pode acessar nesse link que a professora deixou aí disponível para vocês. Porque aqui eu coloquei apenas trechos, né, para exemplificar a função emotiva ou expressiva. Veja, o foco na primeira pessoa, a subjetividade. O relato de memórias é um texto altamente subjetivo. Ele pertence à pessoa. A pessoa quer colocar o que ali? Os seus sentimentos, as suas lembranças, suas memórias. O uso da primeira pessoa, né, quando ele diz nós morávamos. O nós é a primeira pessoa do plural. E o texto todo você vai observar que ele usa, né, a presença da primeira pessoa, a subjetividade. O foco é o eu, é ele falar dele mesmo, né? Então temos aí função emotiva ou expressiva da linguagem. Segundo, função conativa ou apelativa. Vamos às características dessa função. Essa função tem intenção de convencer o outro. Vamos observar aqui o uso de verbos no modo imperativo, que são os verbos que dão uma ordem ou um pedido. O foco aqui está na segunda pessoa, ou seja, no receptor da mensagem, em quem vai recebê-la. E quais são os tipos de textos que apresentam função conativa ou apelativa? Textos publicitários, que são as propagandas, discursos, sermões, propaganda eleitoral, etc., né? Entre tantos outros. É só você observar a característica. Está centrado em quem? Aqui está centrado em quem vai receber, porque eu preciso convencer, ok? Vamos a um exemplo, então, de texto com função conativa ou apelativa da linguagem. Então, eu trouxe aqui um anúncio publicitário, a propaganda de um chocolate, né? Que diz assim, tá com raiva do namorado? Morde aqui, né? Então, serenata de amor, não tem mau humor que resista. Quer dizer que está com raiva, come chocolate que a raiva passa, né? Propaganda do chocolate. Olha o uso aqui do morde, verbo no modo imperativo, dando uma ordem. O foco é em quem? Em quem vai receber a mensagem. Essa mensagem ela foi produzida para quem vai recebê-la? Para o leitor, para o espectador, para o cliente que vai comprar o produto, né? Então, o foco está na segunda pessoa, ok, pessoal? Muito bem. E a intenção é o quê? Convencer. Por isso que ela também é chamada de linguagem apelativa. Muito bem. Vamos à terceira, a função poética. Olha quanta característica da função poética. A função poética, ela está preocupada com a beleza do texto, ou seja, a estética. A função está centrada onde? Na própria mensagem. Ela muitas vezes rompe com algum modo tradicional, trazendo aí uma desconstrução, uma inovação. Muita utilização de linguagem figurada, de combinações sonoras, visuais. É o tipo de função que pode agir conjuntamente também em outras funções. Pode ser uma combinação dessa e de uma outra. E quais são os textos que apresentam função poética? Os textos literários de modo geral, poemas diversos, poesia visual, também chamado de poesia concreta. Então, tudo aquilo que está ligado ao quê? À literatura, né? A linguagem literária. Exemplo, então, de um texto aqui com a função poética da linguagem. Porque ela está preocupada com o quê? Olha lá o texto. O texto é um soneto do Olavo Bilac. Está preocupado ali com a forma, com a estrutura, com a divisão das estrofes, dos versos. A linguagem é figurada, né? Ele vai falar que ele conversa, que ele ouve as estrelas. Então, observem aí este texto, ó, Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo,
Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Muito bem, lindo poema do Olavo Bilac, não é mesmo? Então olha só, por que o foco está na mensagem? Como eu já falei, a preocupação com a estética do texto, a linguagem figurada, é um poema. E aqui a gente vai ter associada, além dessa função poética, eu tenho aqui presente nesse texto também a função emotiva. Porque, como eu falei, pode haver uma combinação de mais de uma função da linguagem. Por que além da função poética, também tem a função emotiva? Porque está revelando a subjetividade desse seu lírico. Está revelando os sentimentos dele. Ele usa também a primeira pessoa quando ele diz, e eu vos direi. Né? Então, revela também as intenções desse emissor, né? Que é o autor aí do texto, certo? Vamos para a próxima, a função metalinguística. A função metalinguística, ela tem como características o foco na própria linguagem utilizada, a explicação do código pelo próprio código. Né? Então, para exemplificar a função metalinguística, para que fique mais simples para que vocês entendam, por exemplo, ali o dicionário. O que o dicionário faz? Ele usa a própria palavra escrita para explicar o significado das palavras. Então, o código pelo código, né? A palavra para explicar a palavra, né? Temos também, por exemplo, um texto publicitário, mas fazendo propaganda da própria publicidade. Também seria a função metalinguística. Um poema que fale sobre fazer literário. Então, o próprio poema falando da poesia. Então, quando você usa sempre o código pelo próprio código, você tem a chamada função metalinguística. E aí eu trouxe para exemplificar para vocês um verbete de dicionário, que está mostrando o uso da palavra para explicar a palavra, certo? Então, a própria palavra verbete. Então, olha aqui, o E é um som fechado, né? Está mostrando esse E com acento circunflexo, porque a pronúncia é verbete. Substantivo masculino e os dois significados. Nota ou comentário que foi registrado, anotado, apontamento, nota, anotação, registro. E 2, pequeno papel em que se escreve um apontamento. Muito bem, então, ó, a palavra explicando a palavra verbete, né? Eu usei o próprio código verbal para poder explicar o significado da palavra. Né? Isso é função metalinguística. Função fática. Quais são as características da função fática? Ó, ela testa o canal de comunicação entre o locutor e seu interlocutor. Ela promove interação entre os dois, então aqui está centrado no canal, né? A ênfase está no contato, ela pode prolongar ou interromper a conversa. E onde que a gente encontra esse tipo de função? Nas conversas, diálogos, cumprimentos, né? Diálogos em geral, conversas ao telefone. Então, são naqueles atos comunicativos mais imediatos. Olha lá um exemplo de texto com função fática da linguagem, que são essas expressões que eu coloquei ali, que vão testar o canal comunicativo, quando duas pessoas estão conversando. Então, podem ser expressões do tipo, alô, olá, oi, não é mesmo? Você entendeu? Então tá bom, certo, aham. Aquelas palavrinhas que vão testando o canal comunicativo, ou seja, se a mensagem está chegando e se ela está sendo compreendida, ok? Muito bem. E por último, nós temos a função referencial. O foco da função referencial é no contexto, né? Ou seja, no assunto, na informação propriamente dita. Aqui nós vamos ter predomínio do discurso em terceira pessoa, que é o uso do ele ou eles, tá? A ausência de opiniões pessoais, a linguagem ela é objetiva, direta e denotativa. Denotativa é a linguagem real, né? Que tipos de textos apresentam função referencial?
notícias, artigos científicos, reportagens, livros didáticos, manuais de instrução, receitas culinárias, entre outros. E para exemplificar para vocês, eu trouxe um trecho aqui de uma notícia, então que apresenta essa função referencial, ou seja, centrada no assunto, né? No referente. Então temos aqui, ó, centenas de milhares de venezuelanos recorrem ao lixo para comer. É uma notícia que saiu no site O Globo, de 8 de março de 2017, né? Então aqui nós temos a notícia que vai falar do que se trata, o que foi isso ali, né? Então, ó, quando o caminhão de lixo para, a Rebeca Leon corre em direção a ele para vasculhar os sacos ali dentro. É a sua corrida diária contra a fome que vem atingindo cada vez mais venezuelanos e atinge até 1,5 milhão deles. Até que os resíduos sejam triturados, a jovem de 18 anos confere se sobrou algo. Terminando o ensino médio, vive na miséria no bairro popular de Petare, em Caracas. Tem um filho de 2 anos desnutrido, uma mãe incapacitada. Há 6 meses, a busca por comida no lixo virou uma rotina. Então a linguagem ela é objetiva, ela é direta, ela é puramente denotativa, que não há espaço para linguagem figurada, porque como trata-se de uma notícia ou de uma reportagem, eu preciso ser o quê? Fiel aos dados, eu não posso figurar a linguagem, né? Então, esse fica como exemplo de função referencial. E com isso, né, nós fechamos aí as 6 funções da linguagem e agora chegou a hora de você fazer os exercícios, né, que são muito importantes para a fixação deste conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!